Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Marili, sou a tutora de Fundamentos 2 e eu preparei esse vídeo hoje para a gente discutir a questão de construção de gráficos e analisar o domínio e imagem de funções. Eu percebi que a maioria das pessoas estão tendo bastante dificuldade para a construção de gráfico, principalmente para analisar se o meu conjunto de pontos são conjuntos discretos ou são conjuntos contínuos. Então, há diferença na construção desses gráficos. Na verdade, na construção não tem muita diferença não, mas assim, na hora de você esboçar o gráfico, é diferente o procedimento, apesar de ser o mesmo, tanto no conjunto discreto quanto no conjunto contínuo, o traçado do gráfico ele fica diferente. Então, eu vou colocar dois exemplos para vocês. Eu estou fazendo o vídeo em casa e só com o computador, então talvez ele não fique tão bom a imagem e também minha letra B. Mas eu acho que vai ajudar vocês. Então, eu trouxe dois exemplos. Esses exemplos são são semelhantes, na verdade. Semelhantes ao exercício número 4, também ao número 5, que 4 e 5 são muito parecidos. E eu trouxe uma também de funções definidas por várias sentenças, que eu acho que vai ficar fácil também para vocês enxergarem quando começa e quando termina a minha função em cada setor. Então, o primeiro exemplo que eu vou colocar é do exercício número 4. Não é a mesma função, mas é uma função semelhante para vocês terem uma ideia, tá? Só um pouquinho. Então, primeiramente, eu vou escrever o meu conjunto A. Então, vou colocar aqui, ó. Exemplo. Então, minha relação, na verdade, lá no exercício fala em relações, não fala em funções, né? Então, a minha relação, ele é definido por um conjunto A. Esse conjunto, eu vou colocar nesse primeiro exemplo como sendo um conjunto discreto de pontos. Então, o que é um conjunto discreto de pontos? Então, conjuntos que eu posso listar esses pontos. Não é um conjunto infinito, ele é um conjunto que eu posso colocar um determinado número de pontos dentro dele. Então, por exemplo, x pertence aos naturais. Naturais é um conjunto que é enumerável, contável, dá para eu contar, né? Apesar dele ser um conjunto infinito, né? E eu vou colocar nesse exemplo como se o valor de x estivesse entre 0 e 8. Tá. Aí eu tenho o conjunto B. Meu conjunto B, ele é o meu conjunto que seria o contradomínio, né? Que faria parte do contradomínio da minha relação. Também é dos naturais. E eu vou colocar como sendo de 0 até 4. Só como exemplo, tá? Aí eu vou colocar a relação. Então, a relação que eu quero é a relação entre os dois conjuntos. Então, eu vou ter um par ordenado x e y, que fará parte vai ser, no caso, subconjunto da relação cartesiana. B. Da relação entre A e B, né? A cartesiano B. E ela vai ser definida por uma lei de formação que é y igual a raiz cúbica de x. Tá. Então, tem um conjunto A, tem um conjunto B, tem uma relação definida por uma lei de formação que dá os pontos formados por A e B, que fazem parte dessa relação. Eu quero a representação gráfica disso. Então, primeiramente, aqui eu só vou fazer a análise. Vocês não vão precisar fazer isso no exercício, mas só para vocês terem ideia. Então, aqui eu vou fazer o esboço do gráfico, de como seria esse gráfico. Então, eixo Y, eixo X,
melhorou um pouco, né? Então, assim, meu gráfico começa no conjunto A. Os valores de x, no caso, começam no conjunto A, de 0 a 8. Então, 0 para x, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 para x. A parte B de y vai de 0 e vai até o 4. Então, 1, 2, 3, 4. O que vai acontecer? Quando eu for fazer o traçado do gráfico, o gráfico ele tem que estar dentro dessa região. Então, eu tenho que observar, uma das questões que eu tenho que observar nesses exemplos é isso. O meu conjunto é o A, de 0 a 8, e o B. E a relação cartesiana entre esses dois conjuntos é essa região aqui. Essa região compreende todos os números reais. Então, eu coloquei de uma forma mais ampla, como se fosse aqui o conjunto dos reais. Como eu estou em conjunto de números naturais, não compreende, mas aqui não é que não compreende. Ele está dentro desse valor, mas é como se essa região que eu esboçasse fosse um conjunto maior do que o que a gente está analisando. Mas dá para ter uma ideia de que o gráfico não pode ultrapassar nem essa linha aqui do 4 para cima e nem do 8 para lá. E também ele está limitado pelos eixos, porque tanto x quanto y começam em 0, tá? Então, dá para ter noção de onde vai se localizar esse gráfico no sistema cartesiano. Vou passar um pouquinho. E aí, a gente vai construir, enfim, quem é essa relação, né? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Todo gráfico, a gente começa com uma tabela de pontos. É uma forma mais prática para conseguir construir um gráfico. Fazer uma tabelinha. X e Y. Normal, que nem a gente fazia lá no primeiro ano do ensino médio. Então, X e Y. Tá. Os valores de X. X é natural. Então, ele começa lá em 0 e vai até o 8. Se ele é natural, então, são todos os pontos naturais. Então, são os pontos de positivos. Então, inteiros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 espremidinho lá no final. A relação, só colocando aqui, é y igual a raiz cúbica de x, né? Então, assim, se eu colocar aqui no lugar do x 0, 0, aí eu vou fazer a conta. Raiz cúbica de 0 é 0. Mesma coisa para os outros. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 2 é aproximadamente, ele já não é um número natural. Ele é uma aproximação, é um número irracional. É 1,26. Raiz cúbica de 3, 1,44. Raiz cúbica de 4, 1,58. E assim por diante, tá? Então, assim, o 5 faz para o 6, vou colocar aqui o valor de 6, não precisa fazer de todos, né? O valor de 6 é 1,82. O 7 também não vou fazer, senão vai ficar muito pontinhos no gráfico. E o 8, que seria o último valor inteiro, né? A raiz cúbica de 8 seria qual número que eu vou multiplicar 3 vezes que dá 8. Então, ele dá inteiro, que é o número 2, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Aí, eu vou usar esses pontos para colocar no gráfico, né? Qual deles? Como a minha relação, ele é subconjunto dos naturais, tanto o A quanto em B, então eu vou olhar assim, desses números naturais aqui para x, qual deles deu resposta natural também? Então, os únicos valores naturais é quando x é 0, que eu tenho imagem 1, quando x é 1, que eu tenho imagem 1, ou, perdão, eu tinha falado que para a imagem de x é 1, na verdade, para a imagem de x é 0, né? Então, quando x é 0, imagem é 0. Quando x é 1, imagem é 1, e quando x é 8, a imagem é 2. Aí eu vou pegar esses valores e vou colocar no gráfico, né? Então, colocando aqui meu sistema cartesiano novamente, vou colocar os valores que me interessam. Então, para x0,
vou ter no sistema cartesiano ponto zero. Quando o valor de x é 1, vou ter como imagem também o ponto 1. Aí, quando todos os outros valores até chegar no x8, eles não são pertencentes aos naturais. Então, eu só vou deixar aqui o risquinho deles para indicar o espaçamento. Até chegar no 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quando for 8, a imagem vai ser 2. Tá, então quem seria a minha relação? A minha relação entre o conjunto A e o conjunto B, quando x e y pertencem aos naturais, são esses pontinhos que nós temos aqui. São 3 pontinhos. Quem seria o domínio dessa relação? O domínio seria o valor 0, 1 e 8. Ou o próprio conjunto A, que está escrito em forma de propriedade. Então, a forma como vocês escrevem não interfere muito. Então, posso escrever um conjunto de quantas formas? Eu posso escrever o conjunto como por extenso, assim, listando todos os pontos que pertencem a ele. Posso escrever por propriedade, que é a forma mais abrangente, vamos dizer assim, que eu dou uma característica, uma propriedade com relação ao conjunto, e aí ele acaba... Eu posso escrever de forma indireta todos os pontos que nele está por meio dessa propriedade. Então, essa forma é usada mais para conjuntos maiores, né? Então, se for escrever por propriedade, o conjunto A dá mais trabalho do que listar os pontos que estão dentro dele, né? Então, quando a gente utiliza? Quando é mais fácil escrever por propriedade do que listar todos os pontos. Ou seja, quando o conjunto é muito grande ou ele é infinito. Outra forma é por meio do intervalo, que a gente já vai ver, tá? Beleza, então esse é o domínio. A imagem é os valores correspondentes do y, né? Que a gente encontrou. Então, é 0, 1 e 2. Então, domínio, imagem, fechou o pacote, né? Mas isso caso a minha relação fosse do conjunto dos números naturais e y também. Então, eu tenho conjuntos de pontos discretos. Então, isso é pontos discretos. Eu tenho um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Valores discretos para a minha relação. Só que, no exercício, ele não diz que eles são um conjunto de números naturais. Ele diz que os x e os y pertencem aos reais. Então, o que acontece? Se x e y pertencem aos reais, o modo de eu proceder para o gráfico é a mesma forma, exatamente a mesma maneira. Só colocando aqui, como a gente tinha visto anteriormente, veja que o gráfico está exatamente dentro dessa região que a gente tinha especificado. Ele não ultrapassou, ao contrário, ele ficou limitado entre 0 e 2, aqui para x, e para y foi até o 8, como a gente tinha previsto, né? Então, assim, quando o conjunto é dos números naturais, ele forma pontos discretos. Quando ele é do conjunto dos números reais, ele é uma relação que é contínua. Então, o intervalo, ele, em vez de ser apenas pontos discretos, ele vai formar linhas. Por quê? Quando tem pontinhos, quando tem vários pontinhos, infinitos pontinhos juntinho, partindo um do outro, infinitos pontos vai formar uma reta ou vai formar uma linha, uma curva. Então, o que a gente vai fazer? Eu não tenho como fazer a conta de todos os pontinhos que vai formar a curva, porque são infinitos, não tem é impossível de fazer todo esse cálculo. Porém, eu utilizo algum desses valores para construir o gráfico. Então, se aqui, na minha função, na minha relação inicial, não estivesse especificado desse jeito aqui, como se fosse naturais, mas sim, tivesse aqui o conjunto dos números reais, tanto para x quanto para y, aí mudaria um pouquinho a questão do gráfico. Porque não seriam só esses pontinhos, seriam outros pontinhos também. Seriam todos os valores que compreendem de 0 a 8. Então, isso passa a ser de um conjunto discreto, que seria só os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, passa a ser para um conjunto contínuo, ou seja, todos os valores que eu coloque, que eu possa mensurar,
aqui dentro desse intervalo de 0 a 8. Então, quando eu falo intervalo, é isso aqui. É um pedacinho aqui dessa reta. Então, eu tenho um intervalo que começa em 0, termina no 8. E se eu posso pegar qualquer número, e esse número pode ser o 0,00000,1, quando pode ser o 7,9999999. Todos eles fazem parte do meu intervalo, tá? Então, beleza. Como que eu vou construir o gráfico disso, né? Já que eu não posso calcular todos os pontos. Então, eu vou pegar alguns pontos que eu já tinha calculado aqui. Não importa mais já que a minha resposta não seja inteira, porque o conjunto imagem agora é um conjunto dos números reais, né? Então, o que acontece aqui? Diz que quando x é 2, vou completar esse gráfico. Quando x é 2, a imagem é 1,26. Então, vamos por estimativa, é um esboço apenas, né? Analisar mais ou menos onde ficaria esse pontinho. Quando x é 2, imagem 1,26. Agora, eu vou pegar um pouquinho mais longe. Vou pegar esse número 4 aqui. 4. Quando é 4, é 1,58 aproximadamente. Aqui, então, seria 1,5, um pouquinho maior. Outro pontinho. Aí, quando é 6, é 1,82. Então, é mais próximo ainda do 2. Vai até o 6. Tá. Com todos esses pontos, eu tenho ideia de como que é o comportamento da curva. E como ele é um conjunto contínuo, então, cada pontinho que eu pego aqui, ele vai ter uma imagem. Se eu pegar um outro pontinho aqui, ele vai ter uma imagem na curva. Então, eu tenho que ligar esses pontos, formando a minha curva. Então, a imagem não, o gráfico dessa relação seria uma linha contínua de pontinhos. Porque cada vez que eu pego um valor, dependendo de quem seja, ele tem que ter uma imagem também real lá no y, tá? Então, essa é a diferença entre conjuntos discretos e contínuos. Conjuntos discretos seriam só os pontos que eu posso contar, que eu posso listar. Conjunto contínuo é um intervalo inteiro que eu não tenho como separar os pontos e listar apenas alguns. Eu tenho que indicar todos os que estão presentes. Então, no gráfico, eu faço isso representando por meio de uma linha. Quando eu vou especificar o domínio e a imagem, aí eu tenho outras formas de escrever. Então, por exemplo, o domínio dessa função seria o próprio conjunto A, escrito como forma de propriedade, ou, se eu quiser escrever em forma de intervalo, seria os valores para x aqui, né? Começa em 0 e vai até o 8. Como ele é fechado, lá no início do problema, fechado é porque é maior igual, menor igual. Então, como ele é fechado nos dois, eu vou utilizar colchetes em 0 e ele vai até o 8, colchetes em 8. Então, fechado nos dois extremos. Esse seria o domínio da função. A imagem da função. A imagem da função não é o contradomínio. Contradomínio seria de 0 a 4. A imagem da função é de 0 a 2 porque todos os valores de y não vão passar desse 2 aqui. Porque se passar de 2, ele passa aqui o valor do domínio, que seria o 8. Então, se eu pegasse o número depois do 9, ele já não faz parte do domínio. Ele a imagem seria maior que 2, mas como o x não faria parte do domínio, então ele não pode entrar na relação. Então, essa relação é limitada para x até o 8 e para y até o 2. E pelos eixos cartesianos, né? Então, a imagem aqui seriam todos os valores que eu tenho de 0 a 2. Todos os valores que eu tenho de 0 a 2 é fechado em 0 e vai até o 2. Ou, se eu quiser escrever em forma de propriedade, também dá. Forma de propriedade seria x pertence aos reais, seriam todos os números reais, que eu tenho no intervalo de 0 a 2. Corrigindo aqui, não é x, é y, porque eu estou no meu conjunto de imagem. Ok? Então, esse seria o meu primeiro exemplo. Diferença entre discreto e diferença entre contínuo. Se eu estou numa relação, a relação é com números que eu posso listar, eu tenho pontos discretos no gráfico. Se eu tenho no meu domínio, no meu conjunto de domínio e contradomínio,
x pertence aos reais significa que ele não é um conjunto discreto de pontos. Eu não posso listar todos esses pontos. Então, eu tenho que mudar minha notação para intervalo ou escrever ele em forma de propriedade. Ok? Tá. Próximo exemplo. Seria aquela função escrita por meio de várias sentenças, né? Então, eu vou colocar uma aqui, só para a gente brincar um pouquinho. Então, exemplo número 2, né? Então, uma função definida por várias sentenças é assim. O gráfico é um só, porém, ela tem várias partes. E essas várias partes vão ser representadas no mesmo gráfico. Então, cada parte representa um intervalo, tá? Então, aqui eu vou colocar uma função para a gente poder fazer o gráfico. Então, primeiro, x mais 1. Se o x em questão for maior que o 3. 2x, se o x em questão estiver entre o intervalo de 1 até o 3. E x² sobre 2, se o x for menor ou igual que 1. Então, eu tenho 3 sentenças e eu tenho que fazer o gráfico dessa função que é definida por 3 sentenças. Definida por partes também pode ser encontrado, né? Função definida por partes ou definida por várias sentenças. Como que eu vou fazer o gráfico disso, né? Do mesmo jeito. Então, o que a gente começa? Sempre que eu vou fazer o gráfico, eu faço tabelinha de x e de y. Então, como eu tenho 3 partes, eu vou fazer 3 tabelas. Então, vamos lá. Então, x, y para a primeira parte, x e y para a segunda parte, x e y para a terceira parte. A primeira parte são os valores maiores que 3. Tá, mas como é a minha função, aqui eu não coloquei, mas sempre vai aparecer, e quando aparecer, subentende-se que é de R em R, que é a mais comum que a gente trabalha. Eu acredito que no exercício está colocado como sendo de R em R. Mas vai aparecer sempre no exercício essa informação. Se for dos naturais, naturais, dos inteiros, inteiros, é o mesmo procedimento. Seria um conjunto de pontos discretos, só vai colocar os pontinhos. Se for real, então você liga os pontos de forma que você forme uma curva, uma linha reta, etc, né? Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai analisar. Maior que 3. Então, se eu fosse começar contar os números naturais, como que não é maior ou igual, eu começaria a partir do 4. Porém, é importante para mim, nesse caso, fazer no ponto 3 também o cálculo, porque o 3 não faz parte do gráfico, mas o 3,0001 faz parte do gráfico. Porque 3,0001 ele é maior que 3. Então, eu tenho que ver como que ele se comporta na proximidade do ponto 3. Como que eu vou representar essa falta, esse estar no gráfico ou não estar no gráfico? Então, mesma notação que a gente tem para intervalo. Intervalo. Se eu tenho um intervalo numérico, deixa eu pegar aqui uma folhinha para a gente ver isso. Se a gente tem um intervalo numérico aqui, começando num ponto, por exemplo, 0 e 8. Notação de intervalo é assim. Bolinha fechada, se faz parte, se for maior ou igual, menor ou igual. Se o ponto fizer parte do intervalo. Então, eu compreendo todos os pontos que começam aqui em 0 e terminam em 8. Se o intervalo é aberto, se eu fosse, em vez de menor igual, maior igual, eu tivesse maior e menor, seria bolinha aberta em 0, bolinha aberta em 8. Então, essa é a notação de intervalo que a gente tem. Quando a gente vai fazer o gráfico, é a mesma coisa. Se o ponto faz parte, for maior ou igual, bolinha fechada. Se o ponto não faz parte, bolinha aberta. É como se ficasse um buraquinho no gráfico, tá? Então, voltando lá para a nossa tabelinha.
Então, é importante, ele não faz parte do gráfico, a gente vai usar a notação de intervalos para fazer o gráfico, utilizando bolinha aberta para esse ponto. Mas eu preciso utilizá-lo para conseguir perceber como que é a curva próximo do ponto 3. Então, maior que 3, 3, 4, 5. 3 pontos é suficiente para fazer uma reta. Função de primeiro grau com x, só com x, ele, sem ser x quadrado, x cubo, sempre linhas retas, tá? A menos que daí também a função tem que ser polinomial. Então, 1 sobre x, por exemplo, ele já não é polinomial. Então, ele não é uma função de primeiro grau, apesar do expoente do x ser 1. Então, quando eu tenho função assim, polinomiais, com o grau do polinômio sendo 1, sempre o gráfico é uma reta. Quando x for de segundo grau, a função sempre vai ser uma parábola, tá? Então, beleza. Aqui é uma linha reta, aqui também é uma linha reta, e aqui é uma parábola. Então, aqui, x é 2x. Quem que eu vou utilizar para fazer o gráfico dessa parte aqui? Então, eu sei que os valores que eu tenho é entre menos 1 e 3. Então, eu vou utilizar, apesar de ser aberto, eu vou utilizar o menos 1 também, o 0, o 1, o 2 e o 3 para fazer esse cálculo. E quando eu for fazer o gráfico da parábola, é a mesma ideia. São os valores menores que menos 1. Aqui eu esqueci do sinal. Menos 1, que é o mesmo valor que deu lá, né? Então, os valores menores que menos 1. Quem que é menor que menos 1? Então, é o menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, né? Não vou colocar... Quando eu tenho parábola, geralmente eu preciso de mais pontos do que uma função de primeiro grau. Então, aqui eu coloquei 4 pontos só para a gente ver como que se comporta. Como eu não vou pegar o vértice da parábola, porque o vértice da parábola é em 0, então não vou precisar de tantos pontos assim. Mas geralmente, para conseguir compreender o vértice da parábola, eu uso de outras estratégias além da tabelinha. Primeiro eu encontro as raízes, para ver onde que corta o eixo x e eixo y, e assim por diante, né? E escolho pontos antes, no meio, né, das raízes, antes e depois. É um jeito mais fácil do que ficar chutando valores para a construção do gráfico. Mas nesse caso, como ele dá onde começa o gráfico, é mais fácil pegar os valores que foi informado, menos 1, e como ele quer x menores, só os x menores que esse menos 1, tá? Então, vamos fazer continha, né? Primeira função, só olha lá de cima, né? Quando x é 3, 3 mais 1, resposta 4. Quando x é 4, 4 mais 1, resposta 5. Quando x é 5, 5 mais 1, resposta 6. E assim por diante. Tá, vou para a segunda tabela. Então, esqueço a primeira linha aqui e vou para a segunda linha, 2x. Menos 1 vezes 2, menos 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Tá, as duas primeiras tabelinhas já estão prontas. Agora eu vou fazer essa daqui. X quadrado sobre 2. Quando x é menos 1 ao quadrado fica positivo. 1 sobre 2, 1 sobre 2 mesmo, ou 0,5, né? Quando é 2, menos 2 ao quadrado, 4. 4 sobre 2, 2. Quando é 3, menos 3 ao quadrado, é 9, positivo. Sobre 2 também é um número com vírgula aqui. Vai ficar 9 sobre 2 ou 4,5. Eu vou deixar aqui em formato de fração. Quando é 4, vai dar 16. 16 sobre 2 é 8. Tá. Tabela está pronta. Agora, o que a gente vai fazer? Só fazer o gráfico. Então, eu vou deixar aqui pertinho para a gente olhar esses pontinhos. E vamos construir esse gráfico aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer o esboço do gráfico. Então, por favor, utilizem régua. A professora aqui não está usando régua porque
não tenho ela em mãos, né? Mas fica mais bonitinho fazer com reguinho. Começa primeiro com a primeira parte, né? x3, então eu vou começar lá. Com todos os valores de x que está nos meus pontos das tabelas, né? Então, o menor é o menos 4, o maior que aparece é o 5. Então, começa lá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 0. 1, 2, 3, 4, 5. Para y, eu tenho que o maior é o 8 e o menor é menos 2. Então, menos 1, menos 2. E o maior é 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, o que a gente vai fazer? Vai juntar esses pontinhos, né? Quando x é 3, lembrando que isso daqui é da primeira parte da função. Então, é x maior que 3. Então, ele não entra, eu vou ter que apresentar com uma bolinha aberta. Então, quando x é 3, ele vai ser como resposta o número 4. Então, ele vai formar um pontinho aqui. Opa! Pontinho. Que esse pontinho ele é aberto, porque o 3 não faz parte da minha sentença lá. X é maior que 3. Quando x é 4, ele vai levar lá para o 5. Quando x é 5, ele vai levar... Opa! Vai levar lá para o 6. Estou fazendo a coisa errada. Então, beleza. Ligou os pontos. Esse não faz parte, mas todos os outros a partir dele, já que ele é maior. Maior quanto? Maior no específico, então maior até mais infinito. Então, ele continua infinitamente esse gráfico. Primeira parte está pronta. Aí, a gente vai para a segunda parte. A segunda parte seria os valores entre menos 1, maior, sem o igual, né? Para menos 1, e menor ou igual que 3. Mesma ideia. Então, vou olhar aqui. Menos 1. Para menos 1, a gente obteve como resposta o valor menos 2. Como ele é maior, que o x ele é maior que menos 1, aberto no menos 1. Aí, todos os outros pontos a gente faz fechadinho, porque eles fazem parte do intervalo. 0 fica em 0. 1 vai levar para o 2. O 2 vai levar para o 4. E o 3, que também faz parte do intervalo, agora faz sem ser bolinha aberta, sendo bolinha fechada, porque é menor ou igual que 3, vai levar lá para o 6. Então, 3 aqui, prolonga até o 6. Ligando todos esses pontinhos aqui, tem uma outra retinha. Como o 3 aparece aqui duas vezes, uma como sendo maior, outra como sendo menor, tenho dois pontos. Então, uma fechada, outra aberta. Digamos que essas respostas coincidissem. Aí, esse bolinha fechada ficaria em cima da bolinha aberta, acabaria formando um ponto fechadinho. Então, se bater a resposta aqui, quando x é 3, se aqui fosse 4, aqui fosse 4, as linhas se encontravam e fechavam. Agora, como não fechou, os valores são diferentes, vai ficar uma parte com bolinha aberta, outra parte com bolinha fechada. Dá um salto a função, tá? Agora, vamos voltar lá para a última parte do gráfico, né? Então, primeira parte, ok, quando x é maior que 3. Segunda parte, também ok, quando x começa em menos 1 e termina em 3. Então, o gráfico está limitado nesse pedacinho aqui, para x, né? E agora a última parte, que é para os x menor que menos 1. Então, do menos 1 para cá. O que a gente vai fazer? Mesma coisa. Vamos pegar esses pontos da tabela e vamos colocar e fazer o gráfico. Então, quando x é menos 1, eu tenho como resposta meio. Eu não vou colocar os valores numéricos aqui no eixo do y, porque senão vai ficar, a caneta grossa vai ficar uma bagunça, vai ficar mais difícil de vocês entenderem. Então, quando x é menos 1, ele vai levar lá para o meio do y, né? Y igual a 0,5. Bolinha fechada,
porque é menor ou igual a menos 1. Quando x é menos 2, ele vai levar para o 2. Então, contra os 2 pontinhos. Fechou. Quando x é menos 3, ele vai levar lá para o 4,5. 4,5 ou 9,5, né? Juntou. Uma bolinha. Quando x é 4, ele vai levar lá para o 8. Outra bolinha. Esse gráfico ele não forma uma reta, já que ele é x², ele é uma parábola, né? E como o gráfico que eu estou analisando começa em 1, ele vai começar a partir desse ponto aqui. Então, não pode fazer em linha reta esse gráfico, não. Ele é uma curva. E ele vai seguir essa curva. Então, ele é um pedaço da parábola, na verdade, né? E aí, eu tenho minhas 3 partes do gráfico. Então, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Tá. Agora, o que a gente vai analisar? Domínio e imagem desse gráfico. O domínio. Domínio seriam todos os valores de x. Então, aqui, nos pontos que a gente analisou, todos eles fazem parte. Então, aqui, apesar do menos 1 ser aberto aqui, ele fecha lá em cima. Apesar do menos 3 ser aberto aqui embaixo, ele fecha lá em cima. Então, esses pontos, eles fazem parte do domínio da função. Todos os outros aqui também, porque esse gráfico se estende para mais infinito e para menos infinito. Ele continua essas curvas. Então, o meu domínio vai ser quem? Todos os reais. Ou, notação de intervalo, de menos infinito para mais infinito. A imagem dessa função, se vocês forem olhar lá como a gente tinha definido a função, era uma função DRR. O contradomínio é real. Agora a imagem a gente vai analisar assim, na onde que tem gráfico, né? Onde tanto tem gráfico nessa função? No caso, a gente olha o eixo Y e vê onde que está o gráfico. Então, se a gente olhar aqui, esse gráfico se prolonga. Então, ele se prolonga para mais infinito. Mas onde que começa? Ele começa exatamente nesse ponto aqui, ó, menos 2. Antes do menos 2, eu não tenho gráfico embaixo. Para baixo do menos 2, não tem nenhuma curva desenhada. Então, o gráfico ele não passa de menos 2. Então, o que quer dizer isso? Que a minha imagem começa aqui em menos 2 e vai para cima, né? E esse vai para cima infinitamente. Então, a imagem é menos 2 aberto. Por isso que aqui eu usei parênteses, porque o menos 2 não faz parte da imagem. Sim, os números a partir dele, né? Para mais infinito. Ou então, se vocês quiserem escrever essa imagem em forma de propriedade, eu posso escrever ela assim. Y pertence aos reais, tal que esse Y, ele é maior que menos 2. E aí, fechou. Ok, gente? Então, seria isso os exemplos de hoje. Eu espero que vocês consigam entender o que eu quis fazer, o que eu quis desenhar nesses gráficos. O esboço do gráfico, assim, é para ter uma ideia mesmo. Se for para fazer o gráfico, tem que fazer de uma forma mais... um papel... aquela folha quadriculadinha, que fica mais bonitinho. Porém, se for só esboço, a gente dá para ter uma ideia assim mesmo, né? É claro, a prof não usou régua, deveria ter usado, porém eu não tinha no momento, mas eu acho que dá para ter uma noção, e pelo menos a noção conceitual do que eu quero dizer quando o intervalo ele é contínuo, quando o conjunto de pontos ele é discreto, e também como que eu posso representar esses domínios e imagens das funções, ok? Então, muito obrigada, e vamos ver se vai dar certo de vocês conseguirem realizar as atividades. Tchau, tchau!